Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Boa noite, está começando mais um bate-papo das 6 e a partir de hoje, toda terça-feira, você tem um encontro comigo aqui no nosso bate-papo das 6. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai discutir um tema muito importante, a busca pelo corpo perfeito, dividindo a bancada aqui comigo, a doutora Lorena Fregona, que é cirurgiã plástica, e a doutora Karine Contadini, que é dermatologista. Sejam muito bem-vindas, meninas. Lorena, seja bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com você. E hoje nós vamos discutir um assunto bem legal, né? Nós vamos falar a busca do corpo perfeito, que é o que a gente vê que está em alta, né? Então, o nosso bate-papo vai ser muito bacana. Muito obrigada por você ter aceito o convite, Imagina, Lorena. Obrigada a você pelo convite. Karine, seja muito bem-vinda a essa bancada. Obrigada pelo convite, doutora Lorena. É um prazer imenso estar aqui, dividindo essa bancada com a doutora Lorena e a Lorena psicóloga. É um prazer e esse bate-papo vai ser muito legal com esse tema super em alta. É verdade. Vamos começar? Eu queria jogar uma pergunta para vocês duas, né? A respeito, assim, o que é um corpo perfeito? Quer começar, Lu? Posso sim. Eu daria, na verdade, duas definições para corpo perfeito, né? Tem aquele corpo perfeito que é padronizado pela sociedade, que busca um padrão de beleza de acordo com a moda, que é dita isso é bonito, isso é feio. E eu falaria que tem um padrão de beleza real, né? O corpo perfeito real. É aquele que a gente brinca que tem uma pessoa feliz dentro, uma pessoa saudável, que está com as funções normais e que a estética varia de acordo com as características físicas de cada pessoa, porque nem sempre a gente consegue atingir o padrão de beleza imposto pela sociedade, justamente porque a gente tem um padrão individual de corpo, né? Perfeito. Karine, para você. Exatamente o que a Lorena falou, porque eu ia responder que para mim não existe um corpo perfeito. Eu acho que o corpo perfeito é aquele em que a pessoa se sente bem com ela mesma, com a sua autoestima, e que ela olha no espelho que está se sentindo bem. Para mim, isso é o corpo perfeito de cada um. É aquilo que a Lorena falou, o corpo perfeito para cada indivíduo. Não é esse sem padrões, né, de Instagram, de redes sociais, de televisão. Exatamente. E como essa busca por esses padrões tem adoecido as pessoas, sim, né? Isso é em busca de um padrão que não é a sua realidade. Eu costumo falar isso muito no consultório. Às vezes a gente quer encaixar numa coisa que não é a nossa, né? Eu sempre falo assim, não adianta a gente querer buscar um padrão que não é você. Aquilo não compete com o seu dia a dia, com a sua realidade, com o seu estilo de vida. É claro que a gente pode fazer as mudanças, mas eu acho que isso é importante. A gente entender que padrões podem ser adoecedores, né? E aí, pegando esse gancho dos adoecedores, agora eu vou começar com Karine, Lorena. Vale tudo por uma busca por um corpo perfeito, Karine? Claro que não, né, gente? Eu acho que a busca pelo corpo perfeito, ela não pode ultrapassar o limite, né, da saúde física, da saúde mental, da sua qualidade de vida. Claro que a gente pode se cuidar, pode, né, querer melhorar o corpo, mas que isso tenha limitações, né, e um equilíbrio em busca de um corpo, um bem-estar, um corpo legal, associado com a qualidade de vida, com a saúde mental e espiritual, que é muito importante. Eu acho que hoje em dia a gente tem que, às vezes, cuidar mais da nossa saúde mental do que o nosso corpo. Porque eu acho que se a nossa cabeça estiver legal, o nosso corpo também vai estar bom. Perfeito, Lô. E a gente vê, assim, né, complementando o que ela falou, a gente vê pessoas em busca de padrões de beleza, se submetendo a procedimentos, coisas que tá levando a risco até de vida para essa pessoa. Então, a gente vê muito coisas da moda. Chip da beleza, pílulas mágicas de emagrecimento, dietas milagrosas, ou pessoas injetando substâncias inabsorvíveis no corpo, que a gente sabe que a longo prazo isso é prejudicial, isso quando não causa até uma morte numa situação aguda mesmo. Então,
tem que ter um limite. Eu falo que a gente tem que ser bonita, mas principalmente saudável. Perfeito. Com cautela, né? Exatamente. Lô, vamos trazer, ao longo dos anos, o corpo da mulher foi mudando. Né? Eu acho que esse padrão também de beleza, a gente sempre fala assim, o que é um padrão? Uma coisa às vezes que é fixa, né? Porém, cada época teve a sua mudança. Vamos tentar ilustrar um pouquinho disso, até para os nossos telespectadores, as nossas mulheres conseguirem identificar isso de uma maneira melhor? Você poderia nos fazer essa gentileza? De fato, o padrão de beleza, né, com o passar dos anos, dos séculos, eles foram mudando bastante, e a gente vê que em cada época, alguma parte, algum tipo físico agradava mais a maioria das pessoas. Vamos colocar a primeira imagem aí do período do Renascimento, onde por volta do século XIV e XV a gente vê uma pintura aí do pintor Sandro Botticelli, né, o Nascimento de Vênus. A gente vê que nessa época as mulheres bonitas eram que tinham curvas avantajadas, cabelos longos. Aí nos anos 50 a gente vê a famosa Marilyn Monroe. Pode passar a próxima, por favor. Pode botar outra imagem, produção, da Marilyn Monroe. Isso, a gente vê que ela é uma mulher de curvas exuberantes, mais sexy, seios mais fartos. Aí a Lorena até me chamou a atenção, até com um pouquinho de saliência na barriga, que não deixava ela de ser lindíssima. Ela era um ícone de beleza na época, né? Aí nos anos 60, a gente tem a modelo Twigg, que era uma mulher extremamente magrinha. Pode passar a próxima imagem. Então, ela era uma mulher bem magrinha, com os cabelos bem curtinhos, né? E ela era o sex appeal da época. A imagem dos anos 60, pode passar a próxima. Olha lá, ela era bem magrinha, tá vendo? E era um padrão de beleza dos anos 60. Aí, nos anos 80, veio a Madonna, né? A Madonna extremamente sexy, extremamente exuberante, com curvas bem sensuais, né? Que marcou os anos 80. Vamos passar a produção, a próxima imagem? Isso. Oh, pulou uma. Aí já estamos na 90. Então, vamos pular para os anos 90. Então, nos anos 90, é os anos dos modelos, né? Gisele Bündchen está aí para ilustrar. Nos anos 90, o corpo bonito era uma mulher que fosse magra, com as pernas mais finas, alongadas. A gente vê bem isso através da Gisele Bündchen. Em 2010, tem a Kim Kardashian, né, com curvas exuberantes, quadris mais largos, coxas mais largas, que era um padrão de beleza para 2010. E nos anos atuais, o que a gente nota é que a busca normalmente agora é por corpos mais atléticos, mais definidos, com bastante massa muscular, né? A gente coloca como exemplo aqui a Virgínia, a Graciane Barbosa, né? Olha lá, são mulheres que têm uma definição corporal maior. Hoje em dia, talvez eu noto isso como uma busca de padrão de beleza, daquele padrão que a gente sabe que nem todo mundo, ou na verdade a maioria das mulheres não conseguem alcançar, né? Perfeito. O abdômen definido, fazendo lipoaspiração para definir a de alta definição, exatamente. E como fica claro através das imagens como esse corpo da mulher foi mudando também de acordo com a nossa sociedade. Sim, exatamente. Né? Então, assim, à medida que a sociedade, essa mulher foi entrando no mercado de trabalho, foi alcançando, né, o empoderamento feminino com a Madonna, a gente estava conversando isso, né? Como ela foi um ícone, né, de romper tabus, de falar sobre coisas que não eram ditas, a própria sexualidade da mulher, né, a mulher começando a trazer, saindo daquele lugar, né, de submissão, escondida, né? Tenho vergonha do meu corpo, né? E aí Madonna escancara com aqueles sutiãs pontagudos, né? Então, assim, foi uma liberdade. Uma liberdade de expressão, né? Nas redes sociais, na televisão, e isso foi ajudando para as pessoas quisessem melhorar tanto o corpo, com a aparência física, o rosto. Perfeito. Então, acho que é importante a gente identificar essas mudanças, até para entender também como essas mulheres, a partir dos seus próprios corpos, foram fazendo as suas marcações na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Então, acho que isso é importante, isso traz um empoderamento para a mulher. E perceber, né? A gente sempre vai voltar na mesma fala, né? Cada uma com o seu estilo, cada uma com o seu corpo. Então, acho que isso é importante frisar. Karine, pegando esse gancho, hoje, quais são os pacientes que atualmente buscam os tratamentos estéticos? Perfis, né? Os perfis dos pacientes. Hoje em dia, a gente tem vários tipos de perfis, né? Acho que em qualquer área. A gente tem os perfis dos pacientes que querem exuberância, tá parecendo over, né? A gente faz os procedimentos, ainda não estão satisfeitos, querem sempre mais, sempre mais. E isso, às vezes, a gente tem que ir trabalhando na parte psicológica do paciente, porque senão ele sempre vai estar frustrado,
Porque ele sempre almeja uma coisa, ou ele chega lá, não, doutor, eu quero ficar assim, com essa boca, com essa bochechinha dessa paciente, chega mostrando a foto. Por mais que a gente faça procedimentos, ela é uma outra pessoa. Sim. Ela nunca vai ser igual. E às vezes essa bochecha, essa boca não vai... A boca da Angelina Jolie não fica bonita para todo mundo. Exatamente, não combina esse bocão com o seu rosto, porque você tem um rosto pequenininho, né? Ela combina, às vezes, porque ela tem um rosto maior, então não vai chamar tanta atenção. E temos aqueles pacientes hoje em dia que querem quase fazer nada para ninguém perceber. Quero ficar natural, doutora, quero que eu saia daqui, que ninguém... que eu perceba que eu tenha feito o procedimento. E isso, eu acho que as pessoas se espelham no profissional, né? Ele olha para você, não, eu vou naquela profissional porque ela tá natural, ela tá bem, parece que ela não tá fazendo nada, né? Então, os pacientes se espelham na gente. Com o passar do tempo, a gente, acho que vai capacitando, né? E os pacientes vão procurando os nossos perfis. Perfeito. Graças a Deus. Lô, em todas as buscas que eu fiz para preparar o programa para hoje, vem dizendo que o número de cirurgia plástica vem aumentando cada dia mais. Né? A que deve-se isso? Então, na verdade, aumentou até para a gente chegar no top, né? O Brasil é o país Ainda bem, né, Lorena? Ainda bem, graças a Deus. Mas o Brasil é o país que mais realiza cirurgia plástica no mundo. A gente só perde para os Estados Unidos, que está em segundo, e depois para o México. Então, no Brasil, é interessante até a gente comparar que no mundo a cirurgia plástica mais realizada é o implante de mama. No Brasil, a gente visa muito o contorno corporal. A cirurgia mais procurada no Brasil é a lipoaspiração. E eu acho que se deve a isso realmente o fato da gente morar num país tropical em que há maior exposição corporal, né? Também há uma questão das pessoas buscarem uma melhor imagem, às vezes até erradamente se espelhando em rede social, né? Em filtros, né? Eu quero uma pele perfeita, olha aquele filtro lá. Questão cultural, né? Exatamente. A gente tem essa questão de exposição corporal, de busca, de melhoramento de imagem. Então, assim, eu acho que se deve realmente a esse fato da gente se expor mais, a gente buscar mais esse corpo ideal, a essa procura. Principalmente você vê que a cirurgia é voltada para o contorno corporal no Brasil, né? Então... Perfeito. Você falando sobre essa questão da rede social, eu lembrei que a gente tem um depoimento da Itamara, que é farmacêutica. A Itamara vem num processo de emagrecimento e ela fala muito sobre isso. Vamos assistir juntas, para ilustrar um pouquinho essa fala da Lorena, o vídeo da Itamara? Ei pessoal, meu nome é Itamara, eu sou farmacêutica e hoje estou aqui para poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória nesse último ano, que eu venho de um processo de emagrecimento, que ainda estou em evolução, não só de corpo, mas também de mente. O meu emagrecimento ele iniciou a partir de um início de tratamento para engravidar, né? Eu sou tentante e há um ano eu venho me dedicando muito, não só à minha alimentação, mas também à prática de exercício, né? O início não foi fácil, mas algumas coisas que eu fiz me ajudaram muito, né? Então a primeira dose de autocuidado que eu tive comigo mesmo foi parar de seguir a blogueira da barriga chapada, porque eu olhava aquilo lá todos os dias e eu falava, meu Deus, eu nunca vou ficar assim, que essa mulher tem a barriga desse jeito. Então parar de seguir a blogueira da barriga chapada, porque a gente que é mulher, a gente fica o tempo todo se identificando com aquilo e querendo se comparar. Então a dica que eu tenho que dar para vocês hoje é não se compare, não se compare a ninguém, se compare a você mesmo, ao seu processo. Cada uma de nós temos o nosso processo, temos as nossas dificuldades, as nossas vidas, né? Você mulher que trabalha sabe que a rotina do dia a dia é pesada e que às vezes não dá tempo nem da gente preparar nossas próprias refeições. Mas nada é impossível quando a gente tem um objetivo, quando a gente treina nossa mente para poder dominar o nosso corpo, a gente consegue sim. Nós mulheres, a gente passa por uma rotina muito exaustiva todos os dias, às vezes acordar cedo é difícil, às vezes ir para aquele treino à noite é cansativo porque você já trabalhou o dia inteiro, colocar a barriga no fogão para poder cozinhar as marmitinhas não é fácil, mas quando a gente se programa, a gente se dedica àquilo, a gente toma a nossa dose de autocuidado, que é preparar uma comida gostosa, você fazer o seu próprio tempero, você saber que aquele alimento vai nutrir o seu corpo e que vai estar auxiliando aí no seu processo de uma vida saudável, começa a fazer mais sentido e aí a gente passa a se dedicar ainda mais, o resultado vem. Então eu saí de um peso de 83 quilos, o que era considerado assim, um peso muito elevado para minha altura, que é 1,62, e atualmente eu estou pesando 68 quilos. Mas não é sobre peso, é sobre qualidade de vida, é sobre o meu processo
E a comparação que eu faço minha comigo mesmo, de como eu estava e como que eu estou, como que era a minha mente antes e como está agora, né? Então, não se compare. Tenha você como a maior influência dos objetivos que você coloca para a sua vida e comemore realmente a cada conquista, aquele 1 quilo, aquele dia que você conseguiu levantar, sair da cama, mesmo que estava frio, aquela refeição que você conseguiu comer, aquela salada que você conseguiu fazer. Então, comemore a cada conquista, romantize as suas mudanças, para que isso seja levado de uma forma ainda mais leve, você consiga. Acho que a Itamara traz uma fala muito importante, né? Valorizar suas pequenas conquistas. A gente às vezes coloca os objetivos muito altos e espera, e às vezes se frustra, porque a gente não consegue alcançar logo aquilo de cara. Eu preciso perder muito peso, ou mexer numa alimentação, e acaba ficando muito radical, né? Então, assim, comemorar os seus pequenos passos, suas pequenas vitórias para conseguir o objetivo que você quer, né, Lu? Acho que isso é importante. E não se comparar, né? Não tem como se comparar, cada corpo é um corpo. E a melhor dica, parou de seguir o abdômen chapado. A gente adorou essa fala, Itamara. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu vídeo, tá? A gente agradece com todo o carinho do mundo por você ter vindo aqui compartilhar um pouquinho da sua história. O programa tá bom, né? Passou tão rápido esse primeiro bloco. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e já volta. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente agora no intervalo, que a gente vai responder no último bloco. Voltamos com o nosso bate-papo das 6, hoje discutindo um tema muito importante, a busca pelo corpo perfeito, dividindo a bancada comigo, a doutora Lorena Fregona e a doutora Karine. Queria começar esse segundo bloco trazendo o depoimento da nutricionista Nicole, que veio somar um pouquinho com a gente nessa questão da busca do corpo perfeito. Vamos assistir juntos? Oi Lorena, oi doutoras, boa noite. Então hoje eu fui convidada também para falar um pouquinho sobre a busca do corpo perfeito, né? O que isso pode causar no nosso corpo, no nosso metabolismo. Hoje tem uma pressão social, né, muito grande, de que se você tem um culotezinho aqui, uma celulite, você precisa fazer alguma coisa, de que isso não tá dentro dos parâmetros de um corpo perfeito, né? Porque você tem que ter um corpo shapeado, né, cheio de gominhos. Então as pessoas estão banalizando muito, por exemplo, o carboidrato. Pobre coitado do carboidrato, né? Chamam ele até de carbolândia. Isso não existe. O carboidrato é muito importante pro nosso corpo. A gente precisa da glicose do carboidrato pra gente gerar energia pro nosso corpo. Então você fazendo, né, essas dietas muito restritivas, você tá fazendo uma diminuição excessiva da tua taxa metabólica basal, que é basicamente a quantidade de calorias que você precisa ingerir durante o seu dia. Então isso pode estar fazendo a diminuição de hormônios fundamental para a regulação do teu organismo. Isso está gerando estresse oxidativo. O estresse oxidativo, ele pode fazer também envelhecimento precoce, por conta desses grandes radicais livres que vão ser excretados no organismo. Essa busca excessiva pelo corpo perfeito também, ela pode acarretar a síndrome como a anorexia, a bulimia. E o que é importante para colocar nessa nossa alimentação mais saudável? Eu sempre friso muito os naturais. Arroz, feijão, salada, vamos colocar mais frutas, mais verduras nesse dia. Vamos adicionar mais peixes na nossa alimentação, que são pouco frequentes, né? Ricos em ômega, como a sardinha, o salmão. Vamos colocar também as oleaginosas, que é uma fonte de gordura, assim, maravilhosa, que ninguém bota muita fé nisso também, né? Vamos adicionar a linhaça, outra fonte de ômega, super importante no nosso dia a dia. Os verdes escuros. A gente tem tanta alimentação tão importante e a gente não sabe botar em prática. Acho que é tão importante essa fala da Nicole, né, da gente olhar para aquilo que a gente está se alimentando, né, olhar para o nosso prato, o colorido do nosso prato. Nicole, muito obrigada, tá, por ter somado isso, né, Lu? Acho que isso também é importante. Verdade, né, eu acho que se puder resumir, a gente é o que a gente come. Exatamente. E falar um pouco nisso, eu acho que todas as falas até agora vêm falando um pouco sobre essa questão da autoestima, né? Dessa mulher olhar para o seu corpo, de se empoderar, de conhecer. Uma mulher empoderada conhece os seus desejos, as suas vontades, né? Conhece o seu corpo, se reconhece no seu corpo. É importante. Você já parou hoje para fazer um elogio para você mesma? Para dizer o quanto você é bonita, o quanto você é potente, o quanto você é capaz. Isso é muito importante, isso reflete no seu dia a dia, isso vai refletir nas suas ações, no seu comportamento
comportamento, na sua forma de ver e compreender esse mundo também. Então vamos falar sobre essa autoestima da mulher, vamos nos conhecer. Conhecimento é vida, né? E aí, Karine, queria começar, né, esse nosso segundo bloco, a nossa conversa aqui, perguntando para você assim, quando é que a gente deve começar a cuidar dessa cutis, dessa pele, né? E por onde começar? Desde sempre, né? Como a gente estava discutindo aqui com a Lorena, desde quando nasce. Nasceu, tem que cuidar da pele. Exatamente. Então, não tem uma idade certa, né? A gente tem que começar desde sempre. Iniciar pela fotoproteção, pelo uso do filtro solar. A gente fala que o melhor produto para rejuvenescimento é o filtro solar. Então, vamos investir no filtro solar e depois a gente faz uma limpeza adequada, né, da pele. E aí, com o passar do tempo, a gente vai adicionando os produtos de acordo com a necessidade de cada paciente, de cada indivíduo. E o principal, que eu sempre gosto de falar no meu consultório, é a prevenção. É muito melhor, mais fácil e mais prático a gente prevenir do que depois tratar o problema. É verdade. Tem alguma dica, Karine? Assim, você falou do protetor solar, mas algum produto, por exemplo, hidratante, que a gente possa chegar assim, hoje a mulher que está nos assistindo, ela vai procurar, né, o dermatologista, claro, mas e na hora dela comprar? Se ela vai numa farmácia e não pôde ir num dermatologista, porque hoje a gente vai na farmácia, tem aqueles estandezinhos, né? Ou até mesmo no supermercado, que tem um hidratante. Tem como a gente ver em algum rótulo, alguma dica, tipo, isso aqui foi melhor, essa história da vitamina C, que tem em tudo que é lugar, isso é... Alguma dica que a gente possa dar para essa mulher que está em casa? Então, hoje em dia tem vitamina C de R$50 e de 300, né? Então, eu falo, se tá muito caro, tem uma diferença. Tudo depende de como é fabricado, de como que é a estabilização dessa vitamina C, que é onde ela vai entregar. Porque a vitamina C também, ela desestabiliza muito fácil. E é importante ela ser degradada nas camadas mais profundas da pele, né? Então, o diferencial dos produtos vão ser esse. Aonde que a gente vai ter a liberação, né? E aí os produtos a gente tem que avaliar de acordo com a necessidade. Minha pele é muito oleosa, né? Eu quero tratar de acne. Aí a gente vai procurar uma linha de produto que tem anti-acne, que tem ácido salicílico, que tem a substância ácido glicólico, que vai ajudar no controle da oleosidade. Minha pele é mais ressecada. Então vamos procurar produtos que têm poder de hidratar essa pele. Contém ácido hialurônico, glicerina, alguns produtos ureia abaixo de 10%. Isso tudo vai ajudar a hidratar esse corpo, essa pele, esse rosto. O corpo da mulher na menopausa, Karine, que é uma fase onde a gente vê claramente o ressecamento da mulher. Alguma dica assim que você possa me falar, nossa, essa aqui é uma dica ouro para a mulher na menopausa? Hidratação. E hoje a gente tem que focar que a hidratação não é só passar creme. A gente tem que hidratar de dentro para fora. Hoje tem, né, substâncias, a luteína, que é um antioxidante maravilhoso e ajuda muito a hidratar a pele. Temos o colágeno, que é muito falado. Às vezes não vai melhorar aquela ruga, mas ele vai ajudar a hidratar aquela pele. Então, paciente menopausado tem que investir em hidratação. E de dentro para fora. Não só aplicar os cremes e os hidratantes. Perfeito. Lô, cirurgia plástica é a solução para todos os problemas? Não, podia, mas não é. Porque senão ia ser fácil de resolver o problema de todo mundo. Na verdade, a gente fala assim, né? É super importante uma pessoa que decide por fazer uma cirurgia plástica procurar um profissional habilitado, um especialista em cirurgia plástica, contar as suas queixas, o que está te incomodando. Esse especialista ele vai conseguir te avaliar, porque às vezes não é a cirurgia naquele momento, às vezes o paciente precisa passar por um emagrecimento prévio, às vezes a pessoa não tem aquele transtorno, ela olha e se vê de um jeito e ela não está daquele jeito. Então, é muito importante o profissional que vai avaliar essa paciente, ele consiga olhar além do alcance, não olhar simplesmente, é minha barriga, tá? Mas se o paciente estiver acima do peso, o resultado não vai ser tão bom. Então, nem sempre é a solução. E às vezes buscar um caminho mais rápido pode levar a uma frustração mais à frente. Então, é super importante a gente passar por essa avaliação justamente para que o paciente não dê um passo errado, né, em relação a decidir por uma cirurgia ou não. Perfeito. E alinhar a expectativa com resultados, para não ter a frustração, que eu acho que é a pior coisa, tanto para nós médicos quanto até mesmo para o paciente. Perfeito. Karine, muitas pessoas hoje, com esse boom de notícias, de procedimentos falhos, têm medo muitas vezes de procurar um procedimento estético. Né? A gente vê isso assim. Então, qual é a sua orientação para quem vai procurar, assim, né? Por onde começar, né? Como pesquisar o profissional, de que forma? Você poderia nos falar um pouquinho a respeito disso? Primeira coisa que eu falo é a gente procurar
um profissional, um médico, né, especialista, capacitado, qualificado para executar o procedimento, até mesmo as tecnologias, né, porque a gente sabe que por mais que o procedimento seja simples, ele tem risco e tem complicações gravíssimas. Né? E aí, simples é relativo, né? Exatamente, o simples é bem relativo. E podem ter complicações gravíssimas. E aí o profissional tem que estar qualificado para poder solucionar e resolver essas complicações. Eu acho que aí que é o grande diferencial, né, do profissional competente e qualificado. Né? E aí, como é que eu vou saber? Porque Instagram, rede social, a pessoa só vai postar o sucesso, né? Só vai postar casos que dão certo, não vai postar uma complicação. Perfeito. Né? Eu acho que ainda o boca a boca ainda é a principal referência que a gente pode ter. Tem uma questão, né, Karina? A gente, como médico, a gente é regido pelo o Conselho Federal de Medicina, Regional de Medicina. Pra gente, como médico, é proibido postar antes e depois. Então, normalmente, você não vai abrir o meu Instagram da Karine, vai ver, olha como é que minha cirurgia ficou boa, o meu resultado estético, porque a gente é proibido. Então, às vezes, os pacientes vão movidos por isso daí, e não pela qualificação profissional. Então, assim, a gente fala, o Instagram, o Facebook ou qualquer outra rede social, talvez ela não seja o melhor local para você procurar um profissional habilitado. É o que a Karine falou, são procedimentos que aparentemente são simples, mas que podem levar a sequelas e complicações gravíssimas. Então, é tão importante quanto saber fazer, é saber resolver quando complica. Porque é fácil você fazer um negócio, na hora que der errado, vai lá no médico lá que ele vai resolver. Então, isso é super importante de ser falado. E sobre o antes e depois, que é o grande das frustrações, né? Porque o paciente chega lá, eu quero ficar assim. Exatamente. Eu quero, por isso que é o grande, né, briga aí do conselho, que não gosta de deixar o antes e depois. Porque é frustração. Porque cada indivíduo, você não vai ficar igual àquele. Exatamente. Perfeito. Cada corpo responde de uma forma. Cada rosto, cada pele. Cada pele, exatamente. Perfeito. Nunca vai ser igual, nunca vai ser igual. Pode ser até melhor, mas igual não. Perfeito. E o antes e depois, o conselho, né, fala que vai gerar expectativa. Você pode estar induzindo a pessoa a achar que ela está indo buscar um resultado que talvez ela não consiga alcançar, porque não é a mesma pessoa. Né? Exatamente. Lorena, a lipoaspiração, né, é a solução mais adequada para quem quer emagrecer, né, ou para melhorar a estética? Então, na verdade, lipoaspiração não é definitivamente um procedimento de emagrecimento. A lipoaspiração a gente utiliza para retirar gordura localizada. Então, se o paciente está acima do peso, ele não tem exatamente uma gordura localizada. O paciente precisa emagrecer, até porque existe um parâmetro de segurança da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A gente só pode tirar de 5% a 7% de gordura calculada em cima do peso do paciente, estando o paciente no peso ideal. Então, eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Uma pessoa que tem 60 quilos e está no peso ideal, eu posso tirar uma média de 3 litros de gordura. Mas, normalmente, quando ela está no peso ideal, a gente nem precisa tirar esses 3 litros de gordura para ter um excelente resultado. Agora, se eu pegar uma paciente que está com 120 quilos e tirar 3 litros de gordura, para essa paciente não vai fazer diferença. Então, é importante o paciente entender que a lipoaspiração, ela é um procedimento seguro, mas tem que ser feito dentro dos parâmetros de segurança para os pacientes que estão dentro do peso ideal. Então, não é para emagrecer. Para emagrecer até existem cirurgias, mas não é a lipo, entendeu? Perfeito. É o refinamento. Aquele acabamento. É aquela gordurinha que você vai na academia, malha, ela não sai. Faz a dieta, não consegue tirar. Exatamente. Tá malhando, tá cuidando da alimentação e tem aquela gordurinha ali que empacou, que não sai. Essa é a gordura ideal para você remover. Correto. Karine, além do rejuvenescimento, quais são os tratamentos hoje mais procurados na sua clínica? Hoje, né, em dia, está tendo um boom de alopécia, queda de cabelo. Está sendo uma busca assim, né, constante. Foi pós o Covid, pós-dengue, que a gente teve um surto recentemente. O estresse acaba também levando. Hoje as pessoas na correria do dia a dia estão muito estressadas. Então, está sendo uma das maiores procuras, além, né, do rejuvenescimento, da estética. A acne e o melasma ainda são uma busca constante no consultório. Perfeito. Acho que falar sobre a importância da busca por dermatologista como um processo também de qualidade de vida, né? Quando você fala nisso. Às vezes a gente pensa no dermatologista como um procedimento estético. E nem sempre. Né? E nem sempre é isso, né? Acho que é importante a gente discutir isso, né? Entender esse profissional como um profissional que deveria ser procurado. Sim. Né? Que deveria ser visitado, né? Pra gente conhecer a nossa pele e evitar tantas coisas, né, Karine? Isso, e ter um acompanhamento. A gente
gente começa, às vezes, né, falando da acne, da adolescência, depois da acne passa para a questão, às vezes, do melasma após a gestação, depois começa a aparecer as pequenas rugas, o paciente começa a tratar. Então, eu falo que, né, a busca para a gente ter um rejuvenescimento legal, né, rejuvenescer bem, natural, a gente tem que fazer um acompanhamento, uma constância, uma persistência, né, desde aí da adolescência até ao longo da vida, para a gente envelhecer bem. Acaba que o custo fica menor, a gente acaba programando os tratamentos ao longo desse período, e o paciente se sente bem. E a naturalidade dos procedimentos, ela acaba sendo maior, né? É muito mais fácil você pegar uma paciente que a pele está toda firme e fazer uma reposição de colágeno antes que ela perca esse colágeno, do que pegar alguém com uma face que já desabou, que aí nesse caso nem é mais o colágeno levanta, aí já seria a cirurgia. Então, é pegar o timer do tratamento e lembrar que a dermatologia também tem a parte de câncer de pele, que é uma parte importante, que na verdade a pele é o maior órgão do corpo humano. Então, doença ali tem de sobra. Então, é super importante, sim, manter essa avaliação, avaliar pintas. Às vezes as pessoas, né, deixam aquilo passar, não percebe. E é um olhar mais clínico do dermatologista, que vai, às vezes, alertar para algumas doenças até. Exatamente. Às vezes o paciente vai fazer um botox, só que a gente avalia ele como todo, olha todas as pintas, e acaba fazendo algum diagnóstico de um câncer de pele naquele momento que ele está procurando por um tratamento estético. Perfeito. Né? Acho isso super importante. Acho que essas são as dicas válidas, né? A gente entender a função de cada profissional e ter essa participação mesmo, né? Quanto mais instruído a gente está, mais fácil para tudo na vida, né? Botox, preenchimento, peeling, realmente tem um efeito definitivo na nossa pele. Né, Karine? Podia ser pra sempre. A cirurgia plástica, Lorena? Não, definitivo eles não são. De fato, a gente nem fala... a cirurgia plástica, né, Lorena? Nada é definido, nada nessa vida, né? Mas a gente fala o seguinte, quando o paciente já mantém essa constância de procedimentos, que a gente chama de procedimentos ancilares, né? Reposição de colágeno, vai fazendo botox preventivo para não ter rugas, então essa pessoa ela vai envelhecer melhor. Então a gente fala que ele não trata em definitivo, mas ele adia a cirurgia, né? E quando o paciente chegar na idade de fazer, por exemplo, uma cirurgia facial, aquela pele está muito bem cuidada, o paciente chega melhor lá na frente. Então até o resultado da cirurgia passa a ser melhor. Você imagina você fazer uma cirurgia de face num paciente que está cheio de lesões de pele, todo craquelado, e você fazer um paciente que está com a pele lisinha. Claro que ele vai ter um resultado muito melhor daquela pele muito mais bem cuidada, mas impedir não, mas adia, de fato adia a procura pela cirurgia, né? E o resultado fica melhor. Fica melhor, sem dúvida. Perfeito. Karine, hoje a gente tem várias dicas na internet, né? Sobre procedimentos alternativos, tratamentos alternativos. Qual é o risco disso? O famoso Dr. Google, né? A gente vai ali, pesquisa, acha a solução, faz a receita e vai na farmácia e compra, ou compra ali mesmo na internet, né? Então, o grande risco é porque cada pele é individualizada, né? Cada tipo de pele, então cada produto vai ser específico para aquela pele. Então, se a gente compra um produto mais aleatório, achando que vai se adaptar àquela pele, pode ter. Comprei um produto, minha pele é mais ressecada, comprei um produto que tem ácido salicílico, um ácido que vai mais ressecar essa pele. Pode apresentar uma dermatite de contato, posteriormente uma mancha, né? Eu comprei um produto que é questão um produto mais emoliente, uma pele que seria mais ressecada. A pele vai dar acne. Então, o ideal é a gente sempre procurar o médico, o dermatologista, para avaliar, olhar de perto, tocar nessa pele, sentir a necessidade real daquele paciente que ele quer, para assim a gente prescrever o produto mais adequado. Perfeito. Não acredite em tudo que lê. Exatamente. Na verdade, às vezes você vê as pessoas divulgando o produto, nem é porque o produto é bom, né? Porque a pessoa está sendo paga para aquilo ali e aquilo não é ideal. E tirando a questão de indicar produtos, né? Porque de médico e louco todo mundo tem um pouco. Tem a questão das pessoas indicarem receitas caseiras ainda, né? Passar limão com açúcar para fazer peeling. Aí a pessoa não enxágua aquilo direito, faz uma queimadura seríssima de limão. Então, assim, são coisas que a gente não deve aplicar, né? Como diz o outro, não tenta isso em casa. É mais ou menos por isso. Aquelas famosas receitas de avó, Exatamente. Né? Exatamente. Então, gente, o programa tá bom. Passou o segundo bloco. Já passou rápido. Gente, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta para o nosso terceiro bloco.
A questão do plano de saúde, né? Essa foi uma pergunta que a gente recebeu com uma grande frequência, né? Cobre cirurgia plástica? Então, os convênios em gerais, os planos de saúde, eles não cobrem cirurgias estéticas, né? Então, é somente cirurgias reparadoras. O que seria cirurgia reparadora? Reconstrução de mama pós-câncer, cirurgia pós-bariátrica, somente a abdominoplastia, que no caso é a dermolipectomia abdominal. Agora, cirurgia estética nenhuma é coberta por plano de saúde nenhum. Consulta de primeira vez, sim, né, Lorena, para avaliação? Sim. Não, consulta, os exames, tudo isso cobre, mas a cirurgia, o hospital, o anestesista, não. Perfeito. Karine, você falou no primeiro bloco, no segundo, a respeito da queda de cabelo. E a gente recebeu uma pergunta como essa. Como diminuir a queda de cabelo? É uma pergunta muito interessante, que é no consultório dia a dia. Então, primeiro a gente tem que investigar a causa da queda, né, para aí assim a gente fazer o tratamento mais adequado. Primeiro a gente pede os exames laboratoriais para ver se tem alguma deficiência de vitamina, alguma alteração hormonal. Depois a gente faz uma anamnese, uma história com o paciente para saber se ele passou por algum processo infeccioso, um COVID, uma dengue, ou alguma cirurgia que a gente tenha pós-anestesia, né, até mesmo um estresse, lactação, pós-gestação, que é comum, né, que as mães ficam desesperadas com a queda. E aí, a partir daí, a gente faz o tratamento adequado para cada paciente. E aí a gente sabe que a associação de tratamento é o que a gente consiste no melhor resposta, né? A gente associa tratamento tópico, o oral, né, os injetáveis, que hoje está super em alta, que a gente sabe que às vezes apenas com as vitaminas orais a gente não consegue absorver todos aqueles nutrientes, as vitaminas que é necessário para a gente fortalecer os fios e diminuir a queda. Perfeito. Lô, cicatrização pós-cirurgia, né? Foi uma pergunta assim, como é que a gente faz, a gente tem alguma coisa para fazer antes para ter uma boa cicatrização? Então, na verdade, eu até brinco com as pacientes que a cicatriz final que resulta da paciente, a gente divide a culpa, né? Eu botaria que de 0 a 10, 4 é culpa minha e 6 é culpa dela. Aí eu vou falar por que eu fico com menos. Porque, na verdade, a minha função é fazer uma sutura muito bem feita, dar os pontos muito bem feitos, acompanhar a evolução dessa cicatriz, que vai desde os curativos até o uso de pomadas. E a maior parte é do paciente, porque é a forma com que o corpo dela vai responder à cirurgia, a forma com que ela vai promover aquele processo de cicatrização. Infelizmente, antes da cirurgia, a gente não tem como fazer nada para que o paciente cicatrize bem. Mas a gente tem como fazer tratamentos depois para que a cicatriz fique melhor possível. E se porventura a paciente tiver uma cicatrização ruim, que seria um queloide, uma cicatriz hipertrófica, a gente tem ainda tratamentos mais avançados que podem ser feitos para melhorar a qualidade das cicatrizes. Ok. Como os lasers, né, que a gente faz muito no consultório. E é bem comum, às vezes, a cicatriz de mama, né, a da pós-gestação. E a gente tem como melhorar, sim. Ok, parcerias, né? Acho que isso é importante. Karine, outra pergunta que a gente recebeu com frequência tem alguma coisa que a gente possa fazer para diminuir as rugas ou flacidez? Temos, graças a Deus temos, né? Pra gente envelhecer bem, natural. As rugas a gente tem, para as principais rugas, né, de movimentos, a gente tem a toxina botulínica, que é a grande queridinha do consultório. Para a flacidez, a gente tem os bioestimuladores, os bioestimuladores de colágeno, aí a gente tem os bioestimuladores injetáveis e os das tecnologias do lasers, que são bem procurados. Hoje em dia, no consultório, os pacientes estão assim, doutora, além de ter medo de agulha, da dor que vai sentir, tem medo dos injetáveis. Que eu acho que vou ficar com a cara inflada, vou ficar com muita bochechão, então eu quero fazer tecnologia, quero fazer laser. Então, com os lasers também a gente consegue melhorar e amenizar as rugas, e também a flacidez. Mas é importante ressaltar o medo de ficar bochechuda, é porque as pessoas confundem os tratamentos. Então, assim, elas imaginam que o resultado do bioestímulo de colágeno vai ser próximo do preenchimento. Então, a pessoa acha que ela vai ficar com a boca grande porque ela está fazendo um estímulo de colágeno. E, na verdade, não. São resultados diferentes. Até quando a gente busca, né, fazer esse bioestímulo de colágeno, a gente está buscando muito mais a naturalidade do que até o preenchimento dá. Então, assim, é buscar com que sua pele rejuvenesça sem você precisar repor tanto volume. Que às vezes a gente vê aquelas faces muito preenchidas, que a pessoa está tratando flacidez, em vez de repor colágeno, está repondo volume. Aí a pessoa fica com um rosto desse tamanho. Aí assusta mesmo quem procura por esse tipo de tratamento. E isso é quando também querem entregar um resultado rápido, querem um imediatismo, exatamente, né? Então aqui a gente sempre fala, né, com os pacientes, vamos aos poucos, vamos, né, tentando melhorar
Até porque o bioestímulo de colágeno é no mínimo 3 meses para você ter um resultado. Então, o paciente que quer um resultado imediato, talvez não seja o tratamento mais indicado. Então, por isso que a gente começando mais cedo, resultado melhor, mais natural, e a gente consegue envelhecer bem. Exatamente. Pegando o gancho da Karine, parece que ela estava lendo aqui comigo, né? Lorena, tem uma idade melhor para se fazer cirurgia plástica? Então, na verdade, a cirurgia depende da cirurgia, né? Tem cirurgias que a gente pode realizar na infância, né, que vai desde uma orelhinha abano, paciente com fenda lábio palatal, que faz ainda bem pequeno, e vai para cirurgias do contorno corporal, né? Cirurgias de mama, por exemplo, a partir dos 16 anos. Cirurgias do contorno corporal vai depender da necessidade. Às vezes tem pacientes que são mães muito jovens, então já definiu a prole, não vou ter mais filho, já quer fazer, tá bem jovem. Cirurgias de face também vai depender da forma com que as pessoas vão envelhecendo, mas na faixa dos 45, 50 anos já há uma procura por esse tipo de cirurgia. Agora, tudo realmente vai depender muito de como o paciente está e da cirurgia que ele busca, né? Perfeito. Karine, nossa última pergunta de casa. Essa não fui eu não, mas poderia ser, tá? O que existe de diferente ou de novo hoje nos cosméticos para as peles sensíveis? Eu falo que eu sou a senhora alergia, né? Então eu falo assim, meu sonho era poder acordar todos os dias, passar uma maquiagem, um batom, mas infelizmente eu não consigo. Às vezes a minha boca eu tenho uma alergia e aí ela fica assim alta, eu brinco que é o lábio da Angelina Jolie, assim, sem nada, sem estímulo nenhum. Então assim, o que hoje tem, né, de novo ou de moderno para ajudar essas pessoas como eu? Hoje, a indústria farmacêutica, ela está investindo muito nessas peles sensibilizadas. Hoje, a busca pelos produtos, né, veganos, free de parabenos, de silicones, de fragrância, estão super em alta. Então, temos muitas indústrias farmacêuticas investindo e temos uma gama bem grande de produtos no mercado. Então, para esses pacientes que têm a pele mais sensibilizada, a gente indica, né, buscar ver o rótulo, né? Esses que não tem cheiro, livres de parabeno, silicone, PBA, tudo que vai para a pele do paciente sem irritar. Até mesmo a questão de filtro solar, às vezes tem paciente, doutora, eu não consigo usar porque tudo me irrita. Então a gente tem que procurar um filtro solar que seja mineral, que não tenha composto químico para ajudar nessa fotoproteção. Porque no mercado a gente tem o filtro solar químico, que esse sim costuma irritar alguns pacientes que têm a pele mais sensível, e os filtros solar físico, esses acabam não tendo alergia, que são o que tem no rótulo mineral. Vou procurar, já anotei essa dica aqui, porque eu sou dessas, aquela que arde o rosto com o protetor solar. Meninas, eu queria fazer uma última pergunta antes das nossas considerações finais para as duas, né? Eu acho que encerrar o programa perguntando isso é muito importante. As mulheres hoje estão sendo cobradas a não envelhecer? Estão, né? Sim, a sociedade cobra muito da gente e o que eu vejo pouco no consultório que não são só as mulheres hoje em dia, os homens também. Estão sendo cobrados. Na verdade, ninguém quer envelhecer, a gente está se cobrando de não envelhecer. Eu acho que a gente fala que a mulher de 50 anos hoje é de 30 a 60 anos atrás. E, de fato, se a gente comparar por fotos, a gente está realmente mais jovem e ninguém quer envelhecer. Não é só mulher, não. O homem também não quer envelhecer. A gente não quer ficar com a aparência de cansada. A gente quer ter um ar mais jovial. Porque é difícil a gente entender, porque às vezes a cabeça envelhece, mas o corpo está lá firme e forte. Então a gente demora a aceitar essa aceitação. Mas contrário, né? A cabeça não envelhece, o corpo envelhece. Mas eu acho que tá aí. Eu acho que as tecnologias, as cirurgias, os cosméticos estão aí justamente para deixar a gente envelhecer bem, né? Então a gente quer envelhecer bem, a gente não quer ficar velho, entendeu? E o que eu falo com os pacientes, todo mundo vai envelhecer. Graças a Deus, porque isso significa que a gente está vivendo, né? Perfeito. Porém, a gente tem que envelhecer bem, natural, se sentindo bem. Eu falo que a naturalidade de qualquer procedimento que a gente faça, cirurgia, não é você parecer ter menos da idade que você tem, é você parecer bem com a idade que você tem. Então, eu não quero ter carinha de 15 anos, mas eu quero que eu fale minha idade, nossa, nem parece, você tá super bem. Eu acho que tá aí o segredo de você envelhecer bem. Fala, você tá em 50, você não pode ter a carinha de 20. Exatamente. Que vai estar esquisito. Vai estar desproporcional. E a carinha de 20, a gente já tem aos 20 mesmo. Perfeito. Vou começar. Lô, eu queria que você fizesse suas considerações finais. Queria aproveitar e já te agradecer por você ter vindo aqui dividir, né, essa primeira bancada oficial. Como eu disse, a partir de agora, toda terça-feira, né, a gente tem um encontro aqui nesse bate-papo das 6 com assuntos voltados para o universo feminino, diferentes ciclos e fases. Então, por favor, suas considerações finais e meu agradecimento já por você estar aqui junto comigo nesse primeiro.
Eu agradeço imensamente o convite. Você sabe que eu desejo todo sucesso, tenho certeza que vai ser sucesso. Tudo que ela pega para fazer, gente, ela é tão dedicada que eu tenho certeza que isso aqui vai ficar ponto fixo dela, porque ela é super dedicada. Então, assim, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar com você. Você sabe o carinho enorme que eu tenho por você, tá aqui com a Karina, maravilhoso, entendeu? A gente troca experiências, troca ideias e acaba que enriquece todo mundo, né? A gente que tá aqui e quem tá em casa. Então, a gente aprende como um todo. Agradecer, pode mandar beijo? Por favor, se eu não mandar beijo para meus filhos, para Valentino, para o Bernardo, para o marido, que não pode esquecer, e para todo mundo que está assistindo, a gente agradece a audiência de vocês. Muito obrigada. Karine, por favor, também faça suas considerações finais. Queria agradecer, é a primeira vez que a gente está junto dividindo essa bancada, mas foi um prazer enorme. Eu fiquei muito feliz quando você disse, né, o Sim Mamãe acompanha todas as dicas da Karine. Então ela é fã, né? Ela vira e fala assim, não, tem que chamar a Karine lá junto com a Lorena. Então, fica aqui o meu agradecimento, espero que seja o primeiro de muitos, viu? Com certeza, eu agradeço o convite, fiquei muito feliz, né? E tá aqui do lado da Lorena, de você, tenho certeza que esse programa vai ser sucesso. A gente precisa de um programa voltado para nós mulheres, né? E quando quiser, vai ser um prazer estar aqui com você. Agradecer o público, né, que assistiu a gente. E quiser mais dicas, dúvidas, é só perguntar lá no nosso Instagram, tá bom? Vai ser um prazer. Tem beijinho para casa? Tem, beijinho pros meus pequenos, o Lucas, o Rafael e o maridão. Antônio. Muito bem, então a gente deixou recadinho pra todo mundo. Peraí, tem um recadinho especial. Parabéns pro seu pai, Lu. Não pode esquecer, nós vamos esquecer do seu Alonso lá. Muito bem. As duas Lorenas da vida dele estão aqui, uma em cada ponta. Exatamente. E ele sabe o que é, né, Lô? De verdade. Bom, gente, queria agradecer, né, por vocês terem nos permitido entrar na casa de vocês mais uma noite, né? Falar sobre esse tema que é tão importante, lembrar das mulheres a respeito do seu autoconhecimento, né? Quando uma mulher conhece o seu corpo, conhece suas vontades, ela se empodera para a vida, ela sabe dizer o seu sim, o seu não, para tantos rótulos e tantas situações que estão no nosso dia a dia. Para finalizar o programa de hoje, eu queria trazer uma frase que diz mais ou menos assim: autoamor e autoconhecimento são ferramentas de libertação e de poder para toda mulher. Uma abençoada noite para todos em casa. Até o nosso próximo encontro, na nossa próxima terça-feira. Até lá! Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. A tecnologia da RDR, Rio Doce Radiologia, agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde.